agora nós vamos para o livro de português. Nós vamos corrigir as atividades da página 80 do livro de português. Professora, por que você vai corrigir da página 80 e não vai corrigir da página 78? Então, eu vou corrigir páginas alternadas. Por que eu vou corrigir páginas alternadas? Essas páginas que são corrigidas no vídeo, eu não vou postar no grupo. Então, por quê? Porque eu estou percebendo que vocês não estão assistindo o grupo. Agora, para corrigir todas as atividades, vocês vão ter que assistir os vídeos, então. Aí nós vamos corrigir as primeiras atividades sobre as vozes verbais, né? Então, nós temos aqui a primeira atividade, que vai ser a número 5 da página 80. Faça o que se pede a seguir. Então, pede pra gente fazer algumas coisas. Eu vou analisar as frases e vou transcrever o sujeito e classificar o agente e classificá-lo como agente ou paciente. Vou depois classificar os verbos quanto à voz, se é ativa, passiva ou reflexiva, ok? Então, aí eu tenho a primeira alternativa, né? Minhas filhas comeram a torta. Primeira coisa que eu tenho que encontrar aqui é o sujeito, é o que a atividade já pede para nós. Então, o sujeito é minhas filhas. Depois que eu encontro o sujeito, eu tenho condição de classificá-lo em agente ou paciente e classificar se o verbo está na voz ativa ou se a voz está na passiva ou reflexiva. Como que eu faço isso? Então, eu tenho que prestar atenção no sujeito e no verbo. Minhas filhas comeram a torta. Significa que o sujeito dessa oração praticou uma ação. Quando o sujeito pratica uma ação, ele é classificado como sujeito agente. Se ele é sujeito agente, a voz em que o verbo está é ativa. A outra, os estudantes terminaram as tarefas de matemática. Quem que é o sujeito? Os estudantes. Então, os estudantes praticaram uma ação. Quando praticam a ação, a classificação do sujeito é agente e, consequentemente, a voz é ativa. Letra C. O conteúdo foi bem explicado pelo professor. Primeira coisa, antes de eu encontrar qualquer coisa na oração, classificar o sujeito. Qual que é o sujeito? O conteúdo. Depois eu vou para a sequência. Tá, mas o sujeito, ele sofreu ou ele praticou uma ação? Nesse caso aqui, ele sofreu a ação, o conteúdo sofreu a ação de ser explicado pelo professor. Então, aqui o sujeito é paciente e a voz é passiva. Agora, vamos para a letra D. Na letra D. As crianças comeram os frutos. Qual que é o sujeito? As crianças. Nesse caso aqui, quem que praticou uma ação aqui? As crianças, ou seja, o sujeito. Então, o sujeito é classificado como agente e a voz do verbo ativa. O hino nacional foi cantado pelos alunos da escola. Qual que é o sujeito? O hino nacional. Ele praticou a ação ou ele sofreu a ação? Ele sofreu a ação, então é sujeito paciente e a voz é passiva. Agora o número 6. Agora reescreva os períodos passando da voz passiva, quer dizer, quando o sujeito sofreu a ação, para a voz ativa. Então vamos fazer essa bem devagar para a gente tirar todas as dúvidas. Ó, os exercícios foram feitos pelos alunos. O sujeito aqui é o exercício. Nesse caso aqui, o exercício, ele fez o quê? Ele sofreu a ação. E eu tenho que passar essa palavra exercício, ele tem que ser praticado. Aí eu troco. Então, onde que está a outra parte da oração? No final. Então, esse aqui vai passar a ser o sujeito. Os alunos fizeram os exercícios. Qual que é o sujeito? Os alunos. Os alunos aqui é sujeito que agente, porque eles praticaram a ação. Muitos argumentos foram apresentados por aquele político. Aquele político apresentou muitos argumentos, então eu peguei aqui o que estava no final, que era o objeto, e transformei ele no sujeito. 5 questões do concurso foram anuladas. Então, qual que é o sujeito aqui? 5 questões. Aqui ele sofreu a ação.
eu tenho que fazer com essa frase com que o sujeito seja pratique a ação. Anularam 5 questões do concurso. Anularam 5 questões do concurso. No caso aqui, o sujeito passou a ser concurso. Os contos de fadas eram lidos pelas crianças. As crianças liam os contos de fadas. Os nadadores eram treinados por um técnico muito exigente. Então, ó o que eu fiz. Eu não peguei o exigente. Eu peguei o técnico, um técnico muito exigente. Ó, o termo completo. Eu não peguei só um técnico, nem só muito exigente. Treinava os nadadores. A número 7. Assinale a alternativa cujo verbo está na voz reflexiva. Então, aqui, né, a gente já consegue perceber. Antigamente, liam-se mais livros, a menina feriu-se com a tesoura, a banda foi aplaudida pela plateia, os produtos foram repostos conforme a necessidade, questões polêmicas permeiam a sociedade moderna. Então, a alternativa correta é a alternativa B, letra B. Agora nós vamos para a página 8, para a página 81, atividade número 8. A atividade número 8 é a única que eu vou corrigir dessa página. Passe as orações da voz ativa para a voz passiva. Então, agora nós vamos fazer o contrário que nós fizemos na questão número 6. A empresa contratou o vendedor. Então, as orações estão na voz ativa. Quem praticou a ação foi a empresa. Agora, nós vamos transformar ela na passiva. Ou seja, o sujeito vai sofrer a ação. O vendedor foi contratado pela empresa. Minha mãe serviu o almoço. Então, ó, o almoço foi servido pela minha mãe. O jardineiro regava as flores eram regadas pelo jardineiro. Então, percebe que eu tenho que acrescentar verbo e esse verbo é verbo de ligação. Os operários começaram a construção da casa. A construção da casa será começada pelos operários. Nós recitaremos um poema de Drummond. Um poema de Drummond será recitado por nós. A professora entregará as notas ainda hoje. As notas serão entregues pela professora ainda hoje. E aí a gente tem a letra G, né? Os alunos assistiram à palestra. A palestra foi assistida pelos alunos. Verbo de ligação, verbo de ligação. Os alunos assistiram ao filme. O filme será assistido pelos alunos. E aí a gente fecha a questão 8. Então, dessas questões sobre voz passiva e voz ativa, nós vamos corrigir somente essas com o vídeo, tá bom?